Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, ohio, buongiorno, guten morgen, bom dia. Hoje são 8 de fevereiro de 2020, sintam-se cumprimentados. Vamos falar da parábola do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 18, versículo 9, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Só o Senhor é Deus e não há outro, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Gente, não é diferente nos dias de hoje, né? Tanta gente por aí se achando melhor do que os outros, vai para a igreja, e aquele que muitas das vezes vai só uma vez, ou então nem lê muito a Bíblia, ou então não divulga o que faz. E aquele fica batendo no peito: olha, eu sou, bem dizer, um santarrão. Quando eu morrer, eu vou para o céu sem escalas. Eu sou bonzão, eu sou melhor. Era assim com o fariseu e o publicano. Ainda desprezava o outro. Muitas das vezes você está aí, você está se sentindo publicano e o outro está se sentindo fariseu. O fariseu é aquele, para os dias de hoje, o irmão que vai muito à igreja, eu não estou falando todos, tá? Mas tem muitos que, por frequentar muito a igreja, tanto homem quanto mulher, aí carregam a Bíblia e não se aproxima de mim porque eu sou muito santo. Ou então aquelas irmãs, os alcoque, saião, não sou muito santa, não se aproxima de mim. Aí quando você vai ver uma dessas duas pessoas dentro de casa, xinga filho, xinga marido, xinga a esposa, bate nos filhos, né? Dá mau exemplo e por aí vai. E aí quando sai, vai pra rua, é assim mesmo: olha, eu sou exemplo, olha pra mim. Jesus estava falando justamente disso, que aquelas pessoas querem ser melhores do que as outras, mas não é nada disso. Por fora tá bonitinho, tá lindinho, tá bem apresentável. Por dentro é pior do que o trapo da imundícia, é só podridão. E o publicano, ele reconhecia que verdadeiramente é pecador. Quem é o publicano? O publicano é eu e você. O publicano é você e eu. Que a gente não fica por aí divulgando o que a gente faz, que a gente não faz oculto. Se a gente jejua, quantas vezes a gente jejua? Se a gente se consagra, se a gente vai pra rua e não fica falando: olha, eu me consagro, eu jejuo, eu dou tudo. Quando eu recebo, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente tem que ser assim. Quem foi justificado? Foi o fariseu ou foi o publicano? Foi o publicano. Porque todo aquele que se exalta, ele será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Tá? Essa palavra de hoje do fariseu e do publicano, que sejamos humildes, que possamos ficar na humildade, para que o nosso Deus venha nos abençoar dia após dia. Glorificado é o nome do Senhor. Eu tenho aqui na lei, que eu peguei com a professora Giovana, ainda no Código Penal, nós falamos de injúria simples, injúria real. Vamos falar agora de injúria racial. Injúria racial, que está aqui: injúria racial ou preconceituosa, artigo 40, lei 10.741, de 2003, Código Penal.
Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa, idosa ou portadora de deficiência, reclusão 1 a 3 anos e multa. Aqui, gente, um exemplo que a professora Giovana passou foi que injúria racial é muitas das vezes quando você xinga alguém, um jogador de futebol, uma atriz. Isso se classifica em injúria racial, é diferente do racismo. Uma outra vez eu vou falar com vocês sobre o racismo. Vamos às nossas 2 palavrinhas de dicionário. A primeira, opróbrio. O que é opróbrio? Deus vai te tirar do opróbrio. Deus vai te tirar da vergonha. A nossa outra palavra é malograda. O que é malograda? A tua esperança não será malograda. A tua esperança não será frustrada. Fiquem com Deus.